Olha, quem mexe com Power BI com certeza já passou por isso. A gente olha para um relatório e pensa, ué, por que esse total não está batendo? Pois é. Hoje vamos desvendar um dos mistérios mais comuns do DAX, a diferença entre as funções All e All Selected. Bora mergulhar nisso. A cena é um clássico, né? Os números ali, linha por linha, parecem certinhos. Mas o total geral naquele cartão ou no final do gráfico simplesmente não faz sentido. É uma frustração que pega muita gente que usa o Power BI, mas a boa notícia é que a resposta para isso geralmente está em um único conceito-chave. E esse conceito é o famoso contexto de filtro. Imagina que ele é como um conjunto de regras invisíveis que está sempre atuando. Cada coisinha no relatório, cada visual, está sendo influenciado o tempo todo por filtros que vêm, sabe, dos segmentadores de dados, de outros gráficos que a gente clica ou até dos filtros da própria página. No fim, está tudo conectado. E aí que o DAX entra em campo. Ele nos dá as ferramentas certas para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça dos filtros e finalmente assumir o controle da situação. Hoje, nosso foco vai ser em duas das peças mais importantes e que, vamos combinar, às vezes são as que mais confundem a gente desse quebra-cabeça. As funções All e All Selected. Vamos começar então pela função ALL. Para entender bem como ela funciona, o melhor jeito é pensar que ela tem uma personalidade, sabe? Uma personalidade bem específica. A gente pode chamar ela de esquecimento total. E essa ideia de esquecimento é a chave de tudo. Quando a gente usa a função all, é como se dessemos uma ordem bem direta para o Power BI, tipo, olha, esquece tudo que foi selecionado, ignora todos os filtros que estão aí e me mostra o cenário completo, o totalzão. É como se ela provocasse uma amnésia total no cálculo em relação ao contexto que está na tela. Agora, falando um pouquinho mais tecnicamente, o que a função All faz é remover completamente os filtros de uma coluna ou de uma tabela específica. E o que isso causa? Bom, isso força qualquer cálculo que use a função a olhar para todas as linhas daquela tabela, sem exceção. Não importa o que foi clicado ou selecionado na tela. Vamos para um exemplo prático, para ficar bem claro. Imagina um relatório de vendas por país. Aí alguém vai lá e aplica um filtro selecionando só Brasil. Se tiver uma medida usando a função All País, ela vai simplesmente ignorar essa seleção. O resultado que vai aparecer não vai ser o de vendas do Brasil, vai ser o total de vendas de todos os países juntos, como se filtro nenhum tivesse sido aplicado. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a gente usa a função All quando a pergunta que queremos responder é sobre a proporção de algo em relação ao todo, ao total absoluto. Por exemplo, qual a porcentagem que as vendas do Brasil representam do total geral de vendas da empresa no mundo inteiro? Para responder isso, a função All é a ferramenta perfeita. Beleza, agora vamos conhecer digamos, a prima mais educada da função All, a All Selected. Se a All é o esquecimento total, a All Selected é o que a gente pode chamar de memória seletiva. Ela é um pouco mais esperta. O comportamento da All Selected é bem mais sutil. Ela se lembra do que foi escolhido nos filtros principais, tipo nos segmentadores de dados da página, mas ela esquece, ela ignora o filtro que vem do próprio visual onde ela está sendo usada. A definição mais formal ajuda a gente a cravar essa diferença. A All Selected respeita os filtros que vêm de fora, os externos, como os segmentadores. Mas ela remove os filtros internos, aqueles que o próprio visual cria. Ou seja, ela lembra do filtro maior, mas esquece daquele filtro menorzinho e mais específico do contexto da linha do gráfico. Vamos voltar para o nosso exemplo para ver isso na prática? É o mesmo relatório, só que agora tem um segmentador por continente, e América foi selecionado. O gráfico, claro, agora só mostra os países da América, tipo Brasil, Argentina, México, certo? Uma medida com All Selected País vai respeitar esse filtro de América, mas dentro do gráfico, na linha do Brasil, por exemplo, o total que ela vai mostrar não é o do mundo todo, vai ser o total de vendas de todos os países da América que estão ali visíveis na tela. Portanto, a All Selected é a escolha certa quando a nossa pergunta muda. Agora a pergunta é sobre a proporção em relação a um subtotal, um subconjunto que já foi selecionado e está visível. Por exemplo, qual a porcentagem das vendas do Brasil em relação ao total de vendas só da América, que foi o continente que eu filtrei? Percebe a diferença? Ok, agora que a gente já entendeu as duas separadamente, vamos colocar elas lado a lado num confronto direto. Isso vai ajudar a gente a fixar as diferenças de uma vez por todas. Resumindo a briga, então, de um lado, a função All
ela remove todos os filtros, ignora tudo mesmo, segmentador, visual, tudo. A gente usa para calcular o percentual do totalzão geral. Do outro lado, a All Selected, ela remove os filtros só do contexto do visual, ela respeita o que vem de fora como os segmentadores. A gente usa para calcular o percentual de um total que já foi filtrado. No final das contas, a escolha entre All e All Selected não tem a ver com qual função é melhor ou pior. A questão é, qual é a ferramenta certa para a pergunta de negócio que precisa ser respondida? É tudo sobre a pergunta. Então, para simplificar de vez, se a pergunta for algo como qual é a fatia deste item no bolo inteiro? A função é All. Agora, se a pergunta for qual é a fatia deste item em relação ao que está aparecendo agora na tela? Aí a função é All Selected. Simples assim. A pergunta que se quer responder é que manda. O ponto mais importante de tudo isso, na verdade, é o seguinte. Dominar DAX não é sobre decorar uma lista gigante de funções. É sobre entender e dominar o contexto de filtro. Na hora que a gente entende como os filtros funcionam e principalmente como a gente pode manipular eles, aí sim a gente destrava o verdadeiro poder do Power BI. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final. Agora, com esse entendimento de como controlar o contexto, que novas perguntas os relatórios podem começar a responder? Que insights mais profundos estão ali, só esperando para serem descobertos, bastando usar a ferramenta certa para a pergunta certa? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia.